Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Croix, estou aqui hoje para fazer esse vídeo especial no YouTube, coisa que eu não faço nunca, que é para mostrar as 10 melhores leituras do ano que passou, agora 2025, as 10 melhores leituras que foram lançamentos, né? Eu fiz bastante leituras que não foram lançamentos, que foram livros antigos e outras coisas aí mais técnicas e tudo, mas tiveram 10 leituras muito especiais que foram lançadas em 2025 e que eu quero compartilhar um pouco com vocês. Algumas delas eu vou comentar aqui quais foram, saiu texto, ensaio lá no meu Substack, para quem ainda não segue o Substack, chama As Horas de Ana, uma rede social. Substack é uma rede social voltada bem mais para a escrita do que esse emaranhado maluco que virou a rede social dos outros aí que a gente usa, né? Então, lá no Substack, As Horas de Ana, tem bastante ensaios que eu escrevo sobre literatura, também sobre cinema, teatro, música, mas bem mais assim sobre literatura. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma conferida. E agora eu vou falar para vocês dessas leituras que eu fiz, que foram gratas surpresas que o ano de 2025 trouxe. E eu tentei colocar aqui numa sequência meio de época de lançamento, mas eu sinceramente não fui atrás para lembrar de fato, assim, passar com certeza para vocês qual a sequência aqui de meses que eles saíram, mas pelo menos os que eu li, a sequência que eu li, né? Então, eu comecei o ano dessa pilha, né? Eu li coisas antes, mas dessa pilha eu comecei o ano já com, né? Já começo o ano bem. Comecei com O Declínio de um Homem, do Osamu Dazai, que é um livro muito forte, bonito e difícil da literatura japonesa. O Osamu Dazai é um dos livros que tem ensaio lá no Substack, lá nas Horas de Ana. Eu falo bastante sobre a vida e obra do Osamu Dazai e como o Osamu Dazai ele faz parte, né, e ele é por essência assim essa questão do que a gente conhece hoje como autoficção, só que da literatura japonesa. O Osamu Dazai, assim como o Mishima e o Kawabata, infelizmente deram o cabo da vida, né, depois de muitas crises. Aqui o personagem do Osamu Dazai ele vai contar pra gente justamente como foi a vida dele mesmo, né? Ele coloca aqui como um personagem, são cadernos aqui dentro desse livro, e ele vai contar justamente como foi a própria vida dele, né? O Dazai sofreu desde criança essa mesma autorrepressão que sofre o protagonista do Declínio de um Homem, que em inglês tem um título brilhante para mim, eu coloco isso lá no ensaio, que é No Longer Human, né? Não mais humano, uma tradução literal assim. E aqui no Declínio de um Homem a gente tem a história dessa criança que desde muito criança até o final da vida nunca mudou essa sensação dentro dele de que ele era inferior perante o mundo inteiro. Ele sempre foi extremamente tímido, sempre teve muita dificuldade de lidar com as pessoas. Ele sempre fez as pessoas rirem muito, né? Sempre brincando, sempre fazendo piadas de tudo para as pessoas rirem. Só que as pessoas nunca respeitaram ele, nunca acharam ele uma pessoa legal. Elas só riam, tinham ele como um bobo da corte ali, né? E Osamu Dazai a gente vê que se sentia justamente assim. É um livro muito triste, é um livro que eu fiz descobertas muito boas assim ao longo da leitura. Quando eu estava escrevendo o ensaio sobre o Osamu Dazai lá pro Substack, eu descobri que ele tinha uma relação, eu não fazia a menor ideia assim, enquanto eu estava lendo. Fui descobrir isso depois, quando eu já estava quase no final do ensaio, que o Osamu ele era um grande estudioso da Bíblia, né? E ele em alguns momentos eu desconfiei disso, por isso que eu fui buscar. Em alguns momentos ele cita Maria e Jesus aqui de uma forma que é difícil você ver na literatura japonesa, né? Principalmente uma literatura dessa época. Então, depois eu fui procurar, né, se o Dazai tinha alguma religião, alguma coisa assim, descobri que ele fazia esses estudos da Bíblia, né, ele é um grande leitor, principalmente dos evangelhos, e então, assim, é um livro rápido, né, se você quer iniciar a literatura japonesa e acha que ela é difícil e tudo, não é. A literatura japonesa é uma das minhas preferidas, e foi, acho que eu não vou dizer que foi a minha melhor leitura japonesa desse ano. Eu posso dizer, mas aí eu li Morte na Água também, do Kenzaburo, então é difícil escolher. Mas aqui o livrinho do Dazai, ele é curto e uma leitura que você consegue fazer tranquilamente em 2 dias. Então fica aí a dica para vocês, se vocês quiserem iniciar com um livro fluido, porém, já aviso que ele é bem triste. E aí eu acho que o segundo que eu li foi o Manhã e Noite,
que saiu nessa edição lindíssima da Zain. A Zain também foi uma das descobertas, eu não sei se foi ano passado, 2025 ou 2024 que eu descobri a Zain, mas a Zain tem um trabalho incrível, é uma editora que sempre os títulos dela tem alguma coisa ligada com a música, principalmente com a questão da música clássica, com ópera e tudo, mas eles têm assim um catálogo especial. Então, se vocês não conhecem a editora Zain, Z-A-I-N, vou deixar aqui embaixo para vocês o link do Ion Fossé também. Amanhã e Noite dele saiu nessa ediçãozinha. Ele saiu, acho que só o livro, mas tem essa edição no box que tem um libreto de ópera, né, pelo Georg Friedrich Haas. E aqui tá como se fosse uma ópera mesmo, né? Então tem esse libreto com as imagens. Aqui, com um senhor aqui que muito me parece o Tolstói, inclusive. E aí tem o libreto aqui, né? Aqui atrás tem a composição nesse formato. E aí nós temos o livro mesmo, que ficou com essa capa meio de black sand, assim, né? Daquelas praias negras, assim, da Noruega. O Ion Fossé, ele ganhou o Prêmio Nobel em 2023. Acho que muito por conta disso, ele tá sendo tão traduzido, né? E virou um dos meus autores preferidos. Acho que de todos os autores que são meus preferidos, o Ion Fossé foi o último que eu descobri. Né? Eu descobri ele no começo de 2023 e tenho lido tudo dele, ainda bem, tenho tudo dele já traduzido ali na minha estante. Não, a minha estante não fica aqui no quarto, meu fundo é assim, vocês podem ver, muito minimalista, né? Dentro do quarto não gosto de muitas coisas, então os livros eles ficam, tem uma pilha imensa aqui, mas eles ficam mais nas estantes por aí. E aqui nessa história do Ion Fossé a gente vai ter os temas de sempre dele, né? Que é a questão dos fiordes ali, né? Que são os rios ali, né? Próximos às montanhas, aqueles lindos rios que tem ali na Noruega. A questão das pessoas com barcos e principalmente lidar com o luto. O luto é um dos temas principais, eu posso dizer o mais forte das temáticas do Ion Fossé, a solidão, a espera infinita por uma resolução metafísica. E é brilhante. Muita gente que eu conheço, que eu converso, fala que o Ion Fossé, ele é tedioso, que ele se repete, que ele vai e volta, que ele fala 10 vezes a mesma coisa, não sei o quê. Aí as pessoas elas precisam entender que isso é justamente o estilo do Ion Fossé, é isso que faz ele ser um autor tão diferenciado. Ele escreve como se fosse um fluxo de pensamento, ele escreve da mesma forma que a gente pensa, a gente olha para uma coisa, pensa 10 coisas ao mesmo tempo, vai, busca uma coisa do passado, aí volta, e o que eu tava pensando mesmo, ele escreve justamente dessa forma, e é isso que faz a escrita dele ser tão brilhante. Então, em alguns momentos, se você é um leitor minimamente leitor, você vai conseguir perceber quando ele tá falando no passado, aí ele volta, ele se repete. É uma leitura que exige prestar atenção. Não é um livro assim que você pega e, né, sabe quem vai na academia e fica lendo na esteira? Provavelmente você não vai conseguir prestar muita atenção. Mas eu indico que você leia o Ion Fossé quando você tiver um momento mais em casa, assim, sentado na cama, na sua poltrona, o que quer que seja, leia o Ion Fossé em um momento mais tranquilo. Então, esse livro é lindíssimo, assim como todos os outros. Ion Fossé é um dos meus autores preferidos. E fica aqui a indicação para vocês. Eu acho que tem o livro sozinho, mas como eu disse, nessa edição aqui do box ficou bem bonita. E aí, no finalzinho do ano, saiu o outro Ion Fossé. Eu já vou mostrar ele, já vou me atropelar. O último aqui dessa pilha, né? Foi o último que foi lançado, inclusive, e saiu bem agora, acho que tipo depois do dia 15 de dezembro, o Heptologia, que é, acho que de todos os livros que eu tenho, que foram traduzidos do Fossé, ele é o maior, né? São 7 histórias aqui dentro, divididas ainda nessas temáticas do Ion Fossé. E aí, preciso dizer, também lá no Substack, no meu Substack, As Horas de Ana, tem um ensaio sobre a atmosfera. Eu não falo de nenhum livro específico, ainda que eu cite bem mais, assim, a questão da EALES, que é a EALES, por enquanto, né? A EALES e o Brancura são os 2 livros mais conhecidos no Brasil, pelo menos, do Ion Fossé. Acho que eles saíram bem ali no momento do Nobel, né? E aí nós temos aqui todos que você pega, tá a questãozinha do Prêmio Nobel de Literatura aqui embaixo, né? E o
Heptologia eu comecei a ler esses dias, eu acho que eu li 35 páginas. Ele foi o meu último livro iniciado em 2025 e agora que eu vou entrar em 2026 lendo. Então, nós tivemos esses 2 lançamentos dessa maravilha de autor norueguês, merecidíssimo do prêmio. E esse aqui é um dos calhamacinhos a que eu me comprometi a ler neste ano. E aí, acho que em 2025 também saiu uma história para crianças, né? Que eu tô sem ela aqui, mas foi um livro ilustrado para crianças do Ion Fossé também. As ilustrações são por parte de outra pessoa, mas é um livro infantil também na temática de luto, de barcos, uma coisa que você meio que pensa, nossa, crianças vão ler isso? Mas é bom que leiam, né? Então, é isso que tivemos no Ion Fossé. Já me atropelei aqui, já falei de 3 livros, né? Então, vamos aos outros. Aí, entre autores preferidos, tem aqui também um que eu tô sempre indicando lá no Instagram. Tô sempre indicando que são leituras rápidas, livros que você consegue terminar em um dia, mas que eles ficam na sua cabeça por um tempo, que é o nosso filósofo da modernidade, que é o Byung-Chul Han. Tudo que sai do Byung-Chul Han você pode ler sem medo. Os livrinhos são sempre assim. Todos eles têm saído pela editora Vozes. Eles são bem pequenininhos, assim, realmente coisa para você ler num dia. Esse último aqui é o Falando sobre Deus, é um estudo do Byung-Chul Han conversando com o pensamento e os conceitos da Simone Weil, né? Para quem não conhece a Simone Weil, escreveu aí acho que o mais famoso dela, o Peso e a Graça. Aqui ele vai tratar dos mesmos, assim como o Ion Fossé sempre tratando dos mesmos temas, o Byung-Chul Han ele vai tratar de temas muito parecidos com um filósofo muito conhecido que é o Bauman, né? O Zygmunt Bauman, que é a questão da modernidade líquida, do amor líquido e tudo. Ele vai trazer isso pra gente, só que ele traz de uma forma um pouco mais rápida, mas não por isso se perde o que ele tá falando, né? Então, os livros do Bauman são os livros do Bauman, né? E aqui o Byung-Chul Han ele sempre vai trazer essa temática do como tem se perdido com a questão da tecnologia, da modernidade, a contemplação, os momentos que a gente dedica a descansar, a estudo, a oração, né? Ele é um filósofo católico, mas você não precisa ser nenhum religioso para ler o Byung-Chul Han, você vai conseguir aproveitar muito. E tudo que você lê do Han, tem a coleçãozinha dele toda aqui atrás, você termina de ler e fala, eu vou desinstalar tudo, vou ficar só com o WhatsApp para falar o básico. Então, assim, leia o Han se você tá num momento que você tá se cobrando demais, que você acha que você tá usando muita rede social, que você tá se sentindo muito pressionado, o que quer que seja, o Han vai dar uma aliviada no seu coração. Então esse foi o último dele que saiu, o Falando sobre Deus, mas também, ainda bem, tá sempre saindo esses livrinhos aqui pela editora Vozes do Han. Aí vamos falar de literatura brasileira, né? Porque eu não falei nada. Então tivemos 2 belíssimas literaturas brasileiras que saíram esse ano. A primeira foi o Jardim das Oliveiras, da maravilhosa Adélia Prado, que estava aí há muitos anos sem publicar. Esse Jardim das Oliveiras traz pra gente esses temas caros a Adélia, que é a questão da oração, o divino, o sagrado, o profano, né, o pecado, a contemplação também. E é um livro lindíssimo da Adélia. Também, Adélia, você não precisa ser religioso, não precisa ser católico para aproveitar do que ela fala. A escrita dela é belíssima, né? Talvez você mesmo sendo ateu, o que quer que seja, você vai aproveitar do tom satírico, né? Do amarguinho que tem da Adélia em tudo que ela escreve, né? Todos os livros dela são muito bons. E aí tivemos um jejum muito grande de muitos anos da Adélia, mas ela nos presenteia agora com 90 anos. Fez 90 anos. A Adélia fez 90 anos no dia do meu lançamento, inclusive. Eu vou falar sobre o meu livro, que também saiu esse ano. No dia do aniversário da Adélia Prado, foi o dia do lançamento do meu livro. Então, se vocês querem uma poesia para ler esse ano, leiam aqui O Jardim das Oliveiras, da nossa gigante Adélia Prado. Outro que eu li também muito rapidamente, que é uma leitura viciante, foi o Noite, do Érico Veríssimo, que saiu pela Companhia das Letras. O Noite, ele me chamou a atenção por 2 coisas. Eu gosto do Érico Veríssimo,
por alguns fatores, né? Principalmente desse Noite aqui. O pós-fácil dessa edição da companhia é escrito pela Ana Paula Maia, que é uma autora que eu descobri também deve ter uns 2 anos. Shame on Me, que eu descobri ela há pouco tempo. Indicação da livraria Trabalhar Cansa. E adorei, né? Comecei a ler as coisas dela e a Ana Paula Maia é incrível, ela tem um estilo muito próprio, assim, infelizmente eu não coloquei nenhum livro dela aqui nos 10, mas ela escreve o pós-fácil aqui do Noite, ela, melhor que ninguém, pode falar sobre essa questão desses temas de violência, de medo, de agitação interna. Então, o pós-fácil, eu li o pós-fácil antes de ler o livro, porque eu estava muito curiosa sobre o que ela ia falar. E o Érico Veríssimo, ele era um amigo pessoal, um amigo, bem amigo mesmo, do Dionélio Machado, que é um dos meus autores brasileiros preferidos. O Érico, o Veríssimo era amigo de bairro, se eu não me engano, né, do Dionélio Machado. Dionélio Machado que escreveu O Louco do Cati e Os Ratos, entre outros, mas são os 2 livros mais conhecidos. Inclusive foi por pressão do Érico Veríssimo que o Dionélio escreveu um dos livros mais famosos dele para participar de um concurso, acho que o concurso, não lembro, Drummond? Acho que era. E o Érico deu essa pressionada no Dionélio. O Dionélio escreveu o livro em 20 dias, que é um livro maravilhoso. Também tem resenha sobre Dionélio Machado lá no Substack As Horas de Ana. Ainda não fiz do Noite, mas esse Noite traz pra gente um protagonista que é colocado como desconhecido, nome dele, desconhecido, e ele tá vagando pela noite, ele não lembra quem ele é, ele não lembra o que aconteceu à noite ali do sul, né, do Brasil, e ele tá com dinheiro no bolso, ele tem memórias ali de uma mulher, uma briga, e ele não lembra de nada, e ele cruza com pessoas, e ele vai tentando, dentro dessa noite, lembrar o que aconteceu para ele parar ali, ele não lembra quem ele é, ele não lembra nada, e você vai virando as páginas ali, querendo saber o que aconteceu, quem é esse desconhecido, por que ele tem dinheiro no bolso, né? Então, são 2 literaturas brasileiras, assim, essenciais para vocês lerem esse ano. Ainda tem mais uma literatura brasileira, a literatura brasileira, que foi uma surpresa absoluta, assim. Eu tava rolando o feed do Instagram e aí apareceu da livraria Simples, apareceu pra mim que ia ter um lançamento de Boris e Marina. E aí eu fiquei, Boris e Marina. Marina Tsvetaeva é uma poeta russa, uma das minhas poetas preferidas, né? A minha poeta preferida, né? Eu gosto muito, muito de poesia. Das mulheres, a minha poeta preferida é a Marina Tsvetaeva. Também tem ensaio sobre vida e obra de Marina lá no As Horas de Ana. Vou deixar tudo aqui embaixo, tá, gente? E aí apareceu a capa desse livro de que ia ter um lançamento de Boris e Marina. Boris, aqui no caso, Boris Pasternak, que é um outro gigante, né, da poesia. E aí eu fui pesquisar que livro era esse, e ele tinha sido, acho que, lançado 2 dias antes. E o dia do lançamento eu vi a postagem no mesmo dia que ia ser o lançamento. E eu falei, nossa, eu tenho que ir, né? Eu tenho que ir nesse lançamento de todo jeito. E fui lá, conheci pessoalmente o Alberto Martins, que é o autor brasileiro, um autor de Santos, aqui do litoral de São Paulo. Ele escreve Boris e Marina emulando as vozes da Marina Tsvetaeva e do Boris Pasternak, que tiveram uma longa troca de correspondências e um amor à distância, né? E aqui ele escreve na mesma forma, né? Para quem é um leitor de poesias da Marina e do Boris, consegue ver na forma como ele escreve, emulando essas vozes dos dois, como ele usa realmente o tom que eles usavam para escrever a poesia. E é muito bonito mesmo. Saber que hoje ainda pessoas estão, né, buscando Boris Pasternak e Marina no Brasil para falar sobre eles. E aí, o último poema composto aqui no final é na voz do Rainer Maria Rilke, né? Rainer Maria Rilke, que eu acredito que entre Boris e Marina e Rilke, o Rilke seja mais conhecido pelas pessoas, né? Que escreveu Cartas a um Jovem Poeta. E aqui uma última poesia que ele escreve é como se fosse o Rainer Maria Rilke, lembrando, né, dessa relação entre Marina e Boris. Então, é um livro muito bonito, é um livro de poesias. Eu acredito que, claro, você vai conseguir aproveitar mais dele se você conhecer esses autores, mas não por isso ele deve ser deixado de lado, né? Então, temos aí, ó, 3 livrinhos
bons, livrinhos não, né? Livros muito bons da literatura brasileira para vocês lerem. Se não leram em 2025, lê agora, em 2026. E aí, falando de Marina, de Boris e dessa galera que foi levemente reprimida, né? Tivemos também o lançamento aqui da Iné, pelo Frank Wasserman, Nos Passos dos Escritores de Stalin, Engenheiros da Alma, que é um livro que fala sobre esses autores que viveram sob regimes totalitários, né, ali da Rússia. Esse livro de todos aqui é o único livro que não é ficção, né? É um livro aí falando sobre a história desse período. Ele cita infinitos autores aqui no livro e é uma dos meus temas de interesse principais, né? A questão da literatura russa, da poesia russa. É uma coisa que eu leio muito e gosto muito e eu amei esse livro. Ele tá inteirinho grifado e ele é uma aula, a cada página que você vira é uma aula de história. E ele fala desses autores que eu tanto leio e ou como a Rússia, apesar e por quê, né, dessa repressão, né, que havia em cima dos artistas, em eles, né, tem que andarem ali na linha, a Rússia, mais que ninguém, sabia ou como a escrita, ou como seus poetas e seus autores tinham força na mente das pessoas, né, numa sociedade. Uma coisa que tem se perdido muito, né? Mas aqui a gente tem a questão principalmente do Stalin, ou como Stalin tinha a noção do que o que um autor e um poeta falava podia afetar muito o como as coisas caminhariam a partir dali. Tanto que alguns ele trouxe para perto dele e outros que não vieram se perderam, né? Então, é uma aula brilhante aqui do Frank Wasserman, para quem gosta de poesia, literatura russa, soviética, toda essa turma, é uma leitura indispensável. E aí, por último, eu vou encerrar esse vídeo, que eu acho que já ficou longo, com o lançamento do O Beijo no Leproso, do François Mauriac, que é um autor francês, que eu posso falar para vocês que François Mauriac, ele não é tão conhecido, ele é um autor consagrado, claro, mas ele não é um autor tão conhecido pelas pessoas. Muitas pessoas que eu conheço não conhecem o Mauriac. E aí, o que eu posso falar pra vocês, se você perguntar, eu vou... será que eu vou gostar? Posso te dizer que se você gosta de Flannery O'Connor, se você gosta de Graham Greene, se você gosta de Georges Bernanos, provavelmente você vai gostar muito da literatura do François Mauriac. Ele tem essa questão do católico, né? Existe ali uma mensagem principalmente dos pecados aflorado, mas naquela coisa muito mais do profano, do pecado ao extremo, né, que a gente tem muito no próprio Gustavo Corsão, que infelizmente também é um autor que se perdeu muito com o tempo, autor nosso, né? E também eu acho que entre Flannery, Bernanos, Graham Greene, o Graham Greene muito parecido mesmo. O François Mauriac, eu acho que com o Gustavo Corsão eles conversam muito bem. Então, Nó de Víboras dele é um livro maravilhoso. E O Beijo no Leproso, que saiu esse ano. Então, livro curtinho, também dá pra ler aí em 2 dias. Então, sobre 2025, não tenho o que reclamar numa questão literária. Tiveram ótimos lançamentos, tanto lançamentos dos livros que saíram, quanto lançamentos que eu participei. Participei de lançamentos de amigos, participei do lançamento de Boris e Marina, que eu comentei pra vocês que eu fui. Foi uma noite muito agradável, que eu passei horas conversando com uma das maiores tradutoras do Brasil, que é a Aurora Bernardini. Uma pessoa muito querida, uma pessoa muito lúcida, uma pessoa muito que fala assim sobre infinitas coisas, uma pessoa inteligentíssima. Passei horas conversando com ela no lançamento de Boris Marina. A Aurora é uma das grandes tradutoras de Marina Tsvetaeva para o Brasil, então foi um ano que eu participei de coisas muito boas literárias e não posso deixar de falar, foi o ano agora, no finalzinho do ano, em dezembro, foi o ano do meu próprio lançamento aqui do Todos os Cantos de Eros, meu livro de 11 contos, todos os contos abordando essa questão do sentimento acerca de Eros, ou como o Eros, inclusive o Byung-Chul Han tem um grande livro, A Agonia de Eros, falando sobre a questão do Eros, o como ele é necessário na nossa vida, e
muitas leituras durante toda a minha vida me influenciaram a escrever Todos os Cantos de Eros, que é um livro, não posso dizer que não é um livro pesado, é um livro com contos pesados, com contos, são sensíveis, mas com temas que assim, é um livro bom, vou falar, claro que é um livro bom. Então, se você quer uma boa literatura aí para começar o seu ano, indico, óbvio. De todos aqui, você começar com Todos os Cantos de Eros. Saiu pela editora Patuá. O lançamento, como eu disse, foi no dia do aniversário da nossa querida Adélia Prado, foi no dia 13/12, lá na Livraria Patuscada, que é a livraria da editora Patuá. Foi uma noite muito boa, muito querida, muitas pessoas foram lá, pessoas que eu não conhecia, pessoas que só me seguiam pelo Instagram, amigos, familiares. Então foi uma noite muito feliz, assim. Então, Todos os Cantos de Eros, se você quer fazer leituras que sejam mais breves, aqui são 11 contos curtos, então se vocês quiserem, pode pedir diretamente comigo, pode pedir diretamente pelo site da Patuá, também vou deixar o link aqui embaixo. Quero fazer um outro comentário acerca do mundo da literatura, que eu não posso deixar de falar aqui da livraria Trabalhar Cansa, que é a livraria que eu tô sempre comentando, a livraria do Dionísio Amêndola e do Alexandre Sartório. É uma livraria é uma livraria online, né, mas é uma livraria com um diferencial absoluto, que é a questão de atendimento, de curadoria, dessa conversa que você consegue ter, diferente de livrarias que te atendem online, ou de muitas livrarias físicas que a gente vai mesmo, em que as pessoas não têm todo esse arcabouço que os meninos da Trabalhar Cansa têm. Então, eu quero deixar aqui a indicação, se vocês forem pedir seus livros, peçam, consultem a Trabalhar Cansa, se vocês quiserem uma indicação de possíveis leituras, eles vão te atender com certeza da melhor forma possível, o atendimento é rápido, a entrega é mais rápida ainda, e a Trabalhar Cansa me sustentou com livros, vamos dizer, este ano inteiro, então muito do que eu escrevi eu tenho uma dívida com a Trabalhar Cansa que eu pago com os textos que eu escrevo. Então é isso, a Trabalhar Cansa também tem um projeto que aconteceu agora no ano que passou, e eles vão iniciar também, agora tá, as inscrições ainda estão abertas, que é o Encontros da Trabalhar Cansa. O Encontros, ele é um formato de clube do livro, se a gente pode dizer assim, mas ele é muito mais aprofundado do que aquele velho formato de que ou as pessoas leem o livro juntos, ou um fala o que achou, o outro fala o que achou, não. A Trabalhar Cansa faz um projeto muito mais aprofundado, que faz com que as pessoas, acho que são 4 livros a cada, né, módulo. Esse ano eu vou deixar também aqui o link para vocês aqui embaixo, quais são os livros que eles vão fazer a partir de fevereiro. E é um projeto para formar leitores, para você ter um aproveitamento, uma profundidade muito maior nos livros, em como ler livros, né? O como estudar os autores, o como aproveitar o máximo de cada leitura que se faz. Então é um projeto muito bonito também, que eu participei em 2025, vou participar, óbvio, agora, em 2026, porque ele vai ter o meu livro preferido, que é o Morro dos Ventos Vivantes, então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, se quiserem participar. Já tem muita gente legal lá no grupo, que acho que já tem 20 pessoas nesse grupo ou mais, e são pessoas muito boas que estão nesse grupo. Vai ser regido pelo Carleno Bocarro, que é um autor. Vou deixar sobre o Carleno Bocarro aqui embaixo também. Então venham participar também desses encontros da Livraria Trabalhar Cansa, que vai ser muito proveitoso para a gente já iniciar o ano literário mais que bem. E é isso. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo. Eu me sinto muito pressionada fazendo vídeos. Eu boto esse negócio na minha frente e eu fico meio tensa. Então, desculpa se eu tiver meio, assim, uma sensação de aprisionamento. Eu sou muito boa escrevendo, não sou muito boa falando. Mas é isso, eu queria falar um pouquinho para vocês, para ver se o vídeo causa mais interesse para vocês lerem esses livros que foram lançamentos tão bons que tiveram em 2025 e que 2026 nos traga ainda mais lançamentos bons, encontros bons, que vocês me chamem se vocês tiverem lançamento, se vocês estiverem escrevendo coisas, compartilhem comigo. É sempre muito bom ler tudo que as pessoas que a gente conversa escrevem. Então,
não vou deixar de comentar de novo. Meu Substack, As Horas de Ana, o link tá aqui embaixo. Muitos ensaios saem lá. Eu tenho um programa que chama Semanal, que sai toda segunda-feira. Salvo agora nesse final do ano, que eu dei uma vacilada, eu postei em dias diferentes, porque o final do ano eu tava totalmente atropelado. Então, toda semana, segunda-feira, eu posto lá o que eu fiz na semana anterior. Os filmes que eu fui ver, as peças, óperas, ou lugares que eu fui comer, mas muito mais pontuado para a questão das coisas que estão em andamento nas leituras. Então, é só você colocar seu e-mail lá, você vai entrar no Substack As Horas de Ana, coloca seu e-mail, vai chegar para você tudo que eu escrevo no e-mail. Eu juro para você que não vai chegar um monte de coisas, queria eu, mas no máximo 2 coisas por semana vai chegar no seu e-mail. Então, obrigado, pessoal, se vocês ficaram até o final do vídeo aqui comigo. Espero que as indicações tenham sido boas, espero que as leituras de 2026 sejam muito boas. Compartilhem aqui o que vocês leram também no ano. Se vocês leram algum desses livros que eu comentei aqui, deixa aqui embaixo também e vamos fazer essa troca. Um beijo pra vocês,